Muito shalom, amigos. Shalom. Israel no Caminho, o canal do YouTube que quer ver todo Israel no caminho, seguindo o caminho, conhecendo a verdade e recebendo a vida no caminho, na verdade e na vida, e vida em abundância. Hoje vamos fazer um estudo. O estudo de hoje vai chamar o perigo de judaizar a igreja. Eu sou Miguel Malak, conhecido aqui em Beersheba, onde moro, como Michael Malachi, e hoje estou com duas pessoas que vocês já estão acostumados de vê-los comigo. São meus companheiros de luta, de batalha aqui, fazendo para Deus. É uma coisa que Deus colocou na nossa mão, e estamos fazendo com muita alegria, dando o nosso melhor para Deus. Uma pessoa é Sam Stachover, que é um judeu ashkenazi, descendente do leste europeu, né? Provavelmente tem família que morreu na guerra. Ele nasceu no Uruguai e está em São Paulo há algum tempo, né? E o outro é José Delcio de Moraes, que é um irmão nosso e, além de tudo, é meu cunhado. Ele é casado com minha irmã, que é judia, de pai e mãe. Nós somos descendentes de judeus sírio-libanês por um lado e dos judeus italianos por outro. E ele tem um primeiro casamento, ele tem duas filhas do primeiro casamento e viu que teve uma surpresa que as filhas dele descobriram, depois de jovens, né, que o avô delas também era judeu, né? Ele vai, de repente, ele até pode contar essa história também. Mas ele é uma pessoa que, apesar de ser casado duas vezes com duas pessoas descendentes de judeu e judeus, ele não se considera judeu, ele não se fantasia de judeu, ele sabe que ele é cristão. Ele sabe que ele é cristão, ele é cristão, ele crê, ele segue o Senhor Jesus, ele tem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, assim como eu e o Sami temos, mas no caso, nós nascemos numa família judaica. Então, eu acho que cada um vai poder falar 10 minutos sobre essa questão, o perigo de judaizar a igreja. Os textos básicos são Romanos 2:9 e os textos de Gálatas, né? Então, o José Delcio pode começar. Comece, José, a falar desse assunto, da sua vida e o perigo de judaizar a igreja. Bom, eu me apresentar, shalom a todos, é bom estar com vocês aqui. Eu quero falar rapidão sobre essa minha vida no meio do povo judeu. Eu sou cristão, frequento uma igreja em São Paulo chamada Bethlehem, e a minha vida com os judeus foi sempre muito intensa. Eu trabalhei com judeus e trabalho até hoje no mesmo ramo. Trabalhei com judeus em São Paulo por muito tempo e gravava as festas simplesmente para curtir o feriado e programar as minhas viagens. Sabia que tinha feriados fora dos nacionais, né? Um feriado judaico. E essa foi como começou a minha vida com os judeus. Resumindo, eu tive um primeiro casamento, como você falou, e o meu sogro, no final da vida, ele buscou o nome correto de novo, voltar ao nome, que era judeu, e buscou o judaísmo até o fim da vida, até conseguir. Quando ele conseguiu, ele morreu. Hoje está no cemitério judaico. Tenho duas filhas que são judias, já aceitas pelo governo de Israel. E me casei com a Simone, né? Eu já estou há 20 anos com a Simone Malak. E aí que eu fui aprender o judaísmo. Em tudo. Até o toque do shofar, aprendi tudo.
E, como o próprio judeu que crê em Yeshua, tudo começou a fazer sentido dentro da Bíblia. Antes eu lia por ler e fazia aquele culto de domingo e lia por ler, mas as coisas começaram a fazer sentido. Tanto que a Torá, o Velho Testamento, os profetas, os Salmos e o Novo Testamento, hoje fazem muito mais sentido depois que eu conheci o judaísmo. Aí eu te falo uma coisa, por que eu, tendo direito, como a mulher posso fazer aliar, eu me fantasiaria de judeu? Porque não é o correto. Não vejo como o correto. O judeu, para a nação de Israel, é da 3 ou 4 gerações para cá, são considerados judeus. Aí o povo, eu vejo em vários canais, vários youtubers, vi uma série de coisas, pessoas fantasiadas de judeus, fantasiados literalmente, que não têm descendência nesse âmbito que Israel propõe, que o judaísmo vem. Porque se a gente for falar que todos nós somos descendentes de Abraão. Todos nós somos descendentes. Se você for buscar, vai dar. Então, Moraes, Eliseu, um monte de nome. Não que eu esteja cortando ou impedindo que os marranos, esse pessoal da Espanha, de Portugal, que foram massacrados e expulsos de lá, não têm esse direito. Eu creio que eles têm esse direito. Mas o grande perigo hoje, tanto da igreja em relação aos judeus, é levar Yeshua para o judeu sem tirar dele a condição judaica. Não estou dizendo de tradições que não existem. O que tiver nesse livro é para que o judeu use, absorva e viva em cima dele. Da mesma forma, eu não vejo o judeu dentro de uma igreja. Não dentro da igreja. Ele vai na igreja, ele adora Yeshua, não tem problema nenhum. Mas ele se tornar um membro da igreja e deixar o que é ser judeu para trás é muito ruim, é muito desgastante. Não é bom, nós vivemos isso já dentro das igrejas. E a igreja não absorve isso, ela não consegue absorver. Também não quero dizer que quando um judeu vai isso tem que acabar também, quando ele vai a uma igreja ou frequenta uma igreja, ele é tido como um astro. E não é isso. Nós vamos, nesse estudo, saber que judeus e gentios estão num só corpo. Em Yeshua, eles se tornam um. Tem suas diferenças? Existem, sim. É impossível não existir. Principalmente quem viveu a vida inteira dentro do judaísmo. Existe. Mas nós não podemos, de maneira nenhuma, deixar entrar um judeu na igreja e fazer ele aceitar Jesus e esquecer tudo que o judaísmo trouxe para ele, que os judeus, seus familiares, você quer o melhor para os seus parentes, mas não é dessa forma. É mostrando a sua conduta, o seu caráter, o que mudou em você e o que trouxe de bom conhecer essa palavra por inteira, da Torá, os profetas, os Salmos e o Brit Hadashah, que é o Novo Testamento. Então, eu separei algumas coisas e eu gostaria de ler para vocês. Eu estava lendo um livro, é esse livro aqui, ó, Cristianismo é Judaico. Se você olhar um culto na igreja evangélica, ele é um Shabat. Ele é um Shabat. Um Shabat que nós fazemos aqui toda sexta-feira em casa. Agora eu vou falar para o judeu, já que ele está frequentando a igreja, ele não vai fazer Shabat, ele tem que fazer o Shabat. E esse livro ele diz uma coisa. Ele diz que todos amam a Deus. Deus escolheu o povo judeu como seu,
povo. Mas os que amam a Deus odeiam os judeus. Claro, não é a grande maioria, mas todas as coisas que aconteceu com o povo judeu, de mortandade, é absurda. É absurda. Você volta. Sempre Deus esteve no comando. Teve lá com a rainha Esther, teve com todos eles, porque Deus está no comando. E as coisas acontecem com o povo judeu quando ele sai da linha, quando ele não mais está nem adorando o seu Senhor. E esse nome hebreu e judeu, ele aparece na Bíblia. Esse nome hebreu vem do nome Eber, que é trisneto de Sem, e depois também Abraão também vai ser dessa linha de Sem. Então, todos eles, esse nome hebreu vem daí. E o nome judeu aparece em 1 Reis, no 2 Reis, no versículo 16 e no versículo 25, é que aparece uma das primeiras vezes. Mas ele fica muito mais nítido no livro de Esther, onde Deus coloca e o rei aprova reagir, se defender primeiro, depois atacar e depois recuperar tudo que era seu. Então, o judaísmo, ele é vivo, Deus está na frente, Deus está no comando, né? E esse nome judeus, claro, vem de Judá, mas isso não quer dizer que as outras 12 tribos não são judeus, todos eles são judeus, né? Então, ficou como judeus, mas nada a ver só com a tribo de Judá, né? O que eu deixo para vocês aqui, eu gostaria de falar, nós falarmos sobre Romanos 2, de 9 a 11, fala da circuncisão do coração. Em Deuteronômio, Abraão já fala da circuncisão do coração e não endureceis a vossa cerviz. Em Êxodo 19, 4 a 6, manda ser uma nação santa, reino do sacerdote e sempre falar aos filhos de Israel. Então, o que nós estamos cumprindo aqui, querendo ou não querendo, nós estamos como sacerdotes do Senhor e estamos falando para os filhos de Israel que existe um Messias, que existe um Salvador, que existe ele que veio uma vez e vai voltar. E não adianta esperar mais, esperar a primeira volta como todo judeu está esperando e pedindo perdão uma vez por ano no dia do perdão, que é muito legal. Mas só que em Yeshua nós temos perdão todos os dias, né? E isso é uma garantia que Deus nos dá através dos judeus primeiro. Você vai ver lá no livro de Romanos, que você leu aí, o judeu primeiro e depois o grego. Por que isso? Por quê? Porque o judeu realmente é o povo escolhido por Deus. Causa ciúmes? Muita. Mas é o povo escolhido por Deus e qual Deus abençoa demais. Um estado daquele tamanho, ser uma potência mundial. Estou falando do físico, ser uma potência mundial, ser uma potência econômica. E nós temos a certeza que no espiritual é muito mais forte. Basta o judeu buscar o Mashiach que ele tanto espera, né? Nesse livro de Gálatas, mesmo no 2:6, ele diz uma coisa. Ele fala assim, aparência. Deus não aceita a aparência do homem. Não aceita. Então, não adianta eu me fantasiar com um talit, com um quipá de judeu, quando eu não sou judeu. O que eu tenho que estar circuncidado é o meu coração em Yeshua para chegar até Deus. E no Gálatas 2:4 fala exatamente desses judaizantes. Eles aceitaram até o batismo. Mas eram legalistas, militantes, e voltam atrás. É o que eu não concordo também da pessoa estar
ele é um não-judeu, está fantasiado e está dentro de uma sinagoga. Isso não cabe. Não cabe na palavra da Bíblia. Nós estamos falando dela aqui, nós estamos dando no Gálatas 2,4, fala de falsos irmãos, judaizantes. E aí eu chego em Romanos 11, 25, que espera a plenitude do gentil para a total redenção de Israel ao Senhor. Mas também, se você voltar no 11:11, ele vai dizer justamente que se o judeu que não está bem e o gentil é abençoado, imagina quando todos os judeus estiverem em Yeshua. Então, essa questão de gentil, nosso canal, eu creio que ele tem esse papel. Ele tem esse papel de fazer essa distinção, que nós, judeus, como diz o primeiro judeu, depois os gregos, né, serem uma só carne em Yeshua HaMashiach. Amém? Amém. Obrigado, Zé. Agora, com a palavra, mais ou menos no mesmo tempo que o José falou, eu passo a palavra para o Sami. Sami, é com você. Shalom, pessoal. O José Adélcio fez uma senhora aula. E eu queria pegar o gancho do Miguel com aquilo que o José Adélcio nos contou e dizer que sim, verdade. A minha família veio da Europa Oriental e eles conseguiram sair da Europa antes de serem exterminados. Parte da família morreu. E como parte da família morreu, eu perdi muito dessa história. Mas sempre me incomodava estar na sinagoga com meus avós, com meus pais. E o ir na sinagoga, de certa maneira, era um negócio complicado. O serviço todo em hebraico, qual eu não conseguia acompanhar o conteúdo, o texto. Então, como criança, eu me sentia incômodo e nasce aquela necessidade de você dizer assim, tá, tem que ir na igreja? Não, vou na sinagoga. Ah, tá bom, então vou na sinagoga, mas o que a sinagoga me acrescenta? Encontrar com meus amigos. Era um lugar social. Tudo isso mudou o dia que eu tive o privilégio de conhecer Yeshua. Aí é que me dei conta da importância da sinagoga, da importância da igreja e da importância de saber o que significa o ser judeu. O Zé Adélcio levantou a condição de que a tribo de Judá é parte de um povo de 12 tribos. E verdade. E é uma discussão muito longa. O que é ser um judeu? Então eu volto para o sentido da palavra Yehudá, que é a tribo de Judá, é louvar a Deus. E todo aquele que louva a Deus acaba sendo, de certa maneira, um judeu. Mas tem uma diferença muito grande. Você não pode jogar fora essas tradições que você trouxe de casa, porque muitas destas tradições são responsáveis por nós termos ainda hoje uma Torá viva. Se não fosse que na sinagoga se lê a Torá todas as semanas, talvez teria se perdido muito dessa história, muito dessa essência, muito desse conteúdo. Mas eu só fui descobrir isso quando, uma vez aceitando Yeshua como Salvador, eu fui numa igreja. E quando estava nesta igreja, eu comecei a sentir a necessidade de levantar os louvores que eu conhecia de antes. E aí me dei conta de que o meu lugar ideal não era na igreja, era numa sinagoga messiânica que Yeshua fosse engrandecido. E eu tive o privilégio de participar de várias congregações onde encontrei alguns cristãos que se fantasiavam de judeus. E quando eles se fantasiavam de judeus, vinham um constrangimento enorme em lugares públicos. Uma das situações muito tristes é um rapaz fantasiado de judeu, sendo abordado por um judeu, falando em Yiddish, falando a linguagem dos ortodoxos, porque ele foi confundido como se fosse um. E foi uma vergonha, foi uma das situações mais tristes, onde o sujeito, se não sentia vergonha do comportamento dele, ele passou a senti-la. Não ouvi mais. Por outro lado, também, eu vejo muitos judeus em igrejas
querendo levantar tradições inexistentes, pelo simples fato de querer copiar um modelo que ele se perdeu. Deus, lá em Deuteronômio, como o Zé Delcio levantou, ele fala de uma maneira bem clara: circuncidai o vosso coração, Devarim 4, Deuteronômio 4:2. Por quê? Porque ele quer que o nosso coração seja voltado a ele, e não a nossa aparência. Yeshua, de uma maneira bem clara, ele diz: sede frios ou sede quentes, porque aos mornos eu vomitarei da minha boca. Mas também nós temos um mandamento que nos diz, de uma maneira bem clara: não vai mentir, meu. Se você mentir, eu estou te vendo. Então, tanto você tem que aceitar de que nós, como judeus, fomos o povo eleito, como também nós temos que aceitar de que todo cristão foi enxertado nessa árvore. E o enxerto é válido, ou seja, todos viramos um povo só em Yeshua. Mas, por outro lado, não venha você a se fantasiar, porque quando você se fantasia, você não é consistente nem com uma coisa nem com outra. Você estava sendo o tal do morno. E, ao mesmo tempo, você quebra um mandamento lá atrás. Yeshua não veio invalidar os 10 mandamentos. Pelo contrário, ele deixa de uma maneira bem clara que a lei, aliás, Paulo insiste dessa maneira. Yeshua diz: eu vim para consolidar a lei. E Paulo declara de uma maneira bem clara: a lei era o apoio, o sustento, porque não tínhamos outra orientação antes de Yeshua. Gálatas 3:24, ele diz: de maneira que a lei nos serviu de aio, ou seja, nos serviu de apoio, de sustento, de orientação, para nos conduzir a Yeshua HaMashiach, o Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Ora, se você vai ser justificado por obras e você vai lá se fantasia de judeu, ou um cristão quer se fantasiar de o que quer que seja para parecer diferente, ele vai errar. Ele vai se sair de uma linha de conduta que o próprio Paulo reclamou de Pedro quando ele queria, de uma certa maneira, jogar o peso das tradições em quem não era judeu, mas ao mesmo tempo ele se comportava como não judeu. Eu brigo até hoje comigo mesmo, porque eu tenho algumas tradições que eu preciso separar daquilo que eu faço. Por quê? Porque são tradições vazias. A grande tradição que eu tenho para manter é que realmente o objetivo de Yeshua era que nós tivéssemos corações voltados para Ele, porque Ele é a luz, é o caminho, é a verdade e a vida. E quando nós temos o nosso canal que diz trazer Israel para o caminho, o que nós queremos não é converter judeus em cristãos, nem cristãos em judeus. Nós queremos que as pessoas tenham o privilégio de ler a Bíblia inteira e entendam de que a Bíblia ela foi feita para nós como um todo. Os profetas nos mostram como é que este povo viveu as revelações que Deus deu na Torá através de Moisés. Mas tudo isso fica perdido, incompleto, não se sustenta, se nós não formos para os testemunhos que Yeshua nos dá pelo Brit Hadashah. E quando nós pegamos os 4 evangelhos, Marcos, Mateus, João, Lucas, nós temos que ter muito claro que é o exemplo que Yeshua nos deu. A ver, os ensinamentos que o apóstolo, o Sheliach Paulo nos deu, ele nos ensinou como é que vivemos essa maravilha. Então, cada uma dessas epístolas de Paulo nos dá as instruções claras para que nós não caiamos na história de que judeus vão querer converter cristãos a judeus quando não precisa, e muito menos converter judeus a cristãos que também não precisa. Qual que é o importante nessa visão? Volte-se para Yeshua HaMashiach, porque ele que vai te completar. É através do perdão que você tem que pedir a Deus, e que isso só acontece pela ação do Espírito Santo, é que nós vamos poder mudar uma realidade em nós e sair daí para frente para o que de fato nós temos que fazer. Louvar a Deus em todas as coisas. E aí descobrimos a importância de ser Yehudi, judeu. Levante teu louvor a Deus, deixe ele ser Deus.
e você fique no teu tamanho. É isso aí, Miguel. O que você nos diz agora? Eu digo que está muito bom esse estudo e agora a gente vai partir para uma segunda etapa. Nessa segunda etapa, né, vocês já deram os seus pareceres, seus explanamentos. Nessa segunda etapa, eu vou fazer uma pergunta para cada um de vocês. E depois vamos para uma terceira etapa em que cada um faz uma pergunta um para o outro. Então, a primeira pergunta eu vou direcionar para o Sam Stachover, que, como ele falou, ele é judeu, do leste europeu, descendentes do leste europeu, é um judeu, frequentou sinagoga, né? E muitos judeus creem no Messias. Alguns creem que ele ainda não veio. Estão esperando esse Mashiach, esse Salvador, né? Nós, um dia também esperamos, né? Achávamos que ele não tinha vindo e estávamos esperando. Muitos judeus ainda estão esperando. Outros judeus creem que o Mashiach seria o Rebbe, o Lubavitch, né? Alguns creem nisso, né? Outros, por exemplo, o Rabi Akiva declarou que Shimon Bar Bakoa era o Mashiach, né? E ele morreu enfrentando o exército do Tito, né? Lá em Roma, nos anos 70, né? Então eu quero que o Sami fale aos nossos amigos judeus, né? Ele como judeu. Por que, Sami, você crê que Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, é o Mashiach, é o seu Mashiach? Por quê? Bom, é muito fácil, pessoal, a gente olhar para aquilo que a tradição nos ensina. A tradição nos ensinava de que nós tínhamos que trazer o Corban, a oferta, para o templo, e esta oferta seria aceita. Uma vez por ano era uma oferta especial, que é Yom Kippur, onde esta oferta era aceitável diante de Deus e Deus liberaria o perdão. Por incrível que pareça, logo depois do sacrifício de Yeshua no madeiro, o sacrifício de Yom Kippur deixou de ser aceito. Isso, a tradição confirma que, por alguma coisa qualquer, esse sacrifício deixou de ser aceito. E ficou pior ainda quando nós descobrimos de que o templo onde deveria ser oferecido esse sacrifício, ele foi destruído. Então, toda a nossa esperança simplesmente desaparece, porque eu vou continuar sendo pecador. Devarim 26, ele diz de que serei maldito porque eu pequei. Então, eu não consigo me livrar do pecado se eu não posso oferecer o Corban que Deus nos deu. Por outro lado, a situação histórica, de uma certa maneira, esclarece para cada um de nós, tanto Yehudim como não Yehudim, que a necessidade do Mashiach deveria acontecer para se manter o que a Torá disse. Você não pode desdizer a Torá. E se a Torá manda ter um Corban, o Corban tem que existir. Hoje eu vejo muitos judeus querendo fazer o Corban com o sangue de uma galinha. Ora, a galinha nem aparece na Torá. Não tem galinha em lugar algum da Torá. Como é que eu posso, então, querer usar o sangue de uma galinha para me tirar o pecado? Eu preciso parar para olhar e entender que, historicamente, ou Yeshua é o Mashiach, ou Yeshua é o Mashiach, ou não tem opção. Yeshua é, de fato, o Mashiach vivo de Israel. Muito bem. Agora, tentando usar o mesmo tempo que o Sami usou para essa resposta, José Adelson, eu vou fazer uma pergunta para você. Você é cristão, você crê em Jesus Cristo como seu Salvador. Só que nós podemos dizer que existem dois Jesus Cristo? Não, é o mesmo. Só que um é fantasiado pela Igreja Romana. Eu queria que você mostrasse aos nossos irmãos cristãos como é o verdadeiro Yeshua. Ele é vestido, as vestes dele, de um verdadeiro judeu. Yeshua é judeu.
e mostre, fale para os nossos irmãos cristãos como é o Yeshua para você. Se ele é romano, chinês, brasileiro ou judeu. É tranquilo a resposta também. Esse Mashiach, que é Yeshua, qual eu acredito, é simples de decifrar o que ele passou. Na Torá, Salmos, nos profetas, Isaías 53, que ninguém fala, fala claramente que um puro viria, que é esse Messias. E não aquele que está dentro de uma cruz, numa igreja onde a pessoa se ajoelha lá na frente e pede para ser curado, ser sarado, que é um milagre. Ele não está ali. Ele está aonde você crê que essa palavra é ativa, aonde essa palavra flui bondade, perseverança, e não se fantasiar nem de judeu e nem de crente. Porque eu colocar um terninho, ou um terno de alto padrão, colocar uma Bíblia embaixo do braço, ou usar um tablet dentro da igreja, isso não quer dizer que eu estou na presença do Senhor. A presença do Senhor é através do Espírito Santo. E as nossas declarações a Deus só chegam através de Jesus. Não adianta orar, Senhor meu Deus, me ajuda nisso. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, com temor e tremor eu entro na sua presença. É o Filho de Deus. Qual pai que daria o Filho por pessoas como nós, como ele deu? E o que eu creio, nós seremos salvos, teremos vida eterna. Talvez para as pessoas, o mais difícil de entender isso é que você crê no Mashiach, você crê em Jesus, não custa nada. Sabe o que custa? Uma declaração que o seu coração seja tocado, e é uma declaração que você aceita ele como Filho de Deus que morreu pelos nossos pecados, a qual nós temos acesso todos os dias para a cura dos nossos pecados, e não só uma vez no ano. De novo, eu estou falando, eu não estou criticando o dia do perdão, não é isso. Só que em Yeshua nós temos todos os dias. Sabe quantas vezes? Um apóstolo fala quantas vezes? 7 vezes. E Yeshua fala 70 vezes 7. A cada 1 minuto e meio você pode ser perdoado. Isso não quer dizer que você em Yeshua vai sair mentindo e fazendo mal a cada 1 minuto e meio, e no fim da noite você pede perdão. Não é isso, isso se torna um pecado cínico. Mas em Yeshua nós temos a certeza da vida eterna. Uma coisa que eu gostaria de perguntas é que nós deixamos uma coisa importante passar, tanto para judeus, como para gregos, como para gentil. No livro de Gálatas, no 2:6, ele diz o seguinte: e quanto àqueles que pariam ser de maior influência, talvez rabinos, talvez uma série de outros, outrora não me interessa, Deus não aceita a aparência. Então, de novo, não adianta eu me fantasiar de judeu, ou um judeu ir para a igreja com a Bíblia embaixo do braço e deixar para trás tudo o que ele conquistou como judeu. Não adianta. É isso, é fácil demais, e nós temos Yeshua como o único caminho ao Senhor. Tudo bem, Zé. E importante essa sua declaração de que não custa nada aceitar Jesus, e nós queremos deixar bem claro aqui no nosso canal não quer doação, não queremos
incentivo nenhum. Nós queremos que você assista ao nosso canal e você leia a Torá e leia a Bíblia. É só isso que nós queremos, não queremos mais nada. Não precisamos que você mande dízimos, mande ofertas. Não queremos. Nós queremos que você leia a Bíblia e você se conecte com o Senhor, né? Agora vamos para a parte de perguntas e respostas de um para o outro. José, comece fazendo uma pergunta. Você tem 1 minuto para perguntar e o Sami tem 5 minutos para responder. O que eu quero deixar para o Sami é uma pergunta, ele como judeu, e um judeu que crê em Yeshua, e essa palavra, tanto do livro de Gálatas como de Romanos, ele fala de prosperidade. Eu queria que você falasse de prosperidade. Querido Zé, eu já fiz várias vezes uma brincadeira com alguns amigos pastores e pergunto de uma maneira bem rápida, qual é o mais próspero homem da Bíblia? E eu tenho ouvido todas as respostas, mas a resposta é uma só. O mais próspero da Bíblia era Adão. Ele não tinha dinheiro e morava no paraíso. Então, a prosperidade de Deus é uma coisa totalmente independente do que quer que seja caderneta de poupança, aplicação financeira ou resultados diferenciados. Yeshua nos fala de uma maneira bem clara. Fica calmo, eu sou Deus, eu sei o que eu estou dizendo. Fica frio, os lírios do campo eram lindos, maravilhosos, mas você é mais importante que o lírio, então, tranquilo. Eu vejo a prosperidade de Deus de uma maneira completamente diferente. Eu vejo a prosperidade de Deus nos permitindo fazer isso que nós estamos fazendo aqui, dividindo ensinamentos que nós demoramos para aprender, sofremos para aprender e estamos querendo repassar para todos aqueles que estão nos ouvindo. Quando o Miguel diz de que nós não estamos em busca de dízimos e de doações, o que nós procuramos é que as pessoas leiam a Torá, leiam a Bíblia, vivam a realidade da Bíblia e nos tragam questões, nos perguntem, nos ensinem, para que nós possamos continuar prosperando diante de Deus. Então, essa prosperidade é muito mais importante diante de Deus do que diante dos homens. Nós não queremos ser falsos e dizer de que agora que eu estou rico, vou dividir com Deus alguma coisa. Deus não precisa disso. A prosperidade de Deus é tanta que ele fez os céus e a terra. Um dos salmos, que agora não me lembro, provavelmente seja nos 80, 84 talvez, Deus diz assim, eu não preciso de nada do que você tem. Sabe por quê? Porque eu fiz os céus e a terra, o gado que está nas florestas é meu. Eu não preciso que você me traga nada. Deixa que eu já sou próspero por mim mesmo, porque eu sou Deus. Essa prosperidade é o que nós queremos dividir com vocês. A alegria de estar servindo Deus de todo o nosso coração. Amém, Sami. Aproveita agora 1 minuto para a pergunta e o José tem 5 minutos para a resposta. Querido Zé, você nos dá o privilégio de vez em quando de vir no Shear Yaakov, que é uma coisa muito gostosa de te ter por lá. Você faz o Shabbat em casa. É um privilégio acompanhar você e a Simone quando a gente tem a chance de estarmos juntos no Shabbat. Como é que você, tendo vindo de uma casa cristã, se sente nesses momentos podendo compartilhar de todas essas tradições vivas? Olha, como eu te disse, é com imensa alegria que eu participo até de coisas tradicionais, para que eles saibam que nós não simplesmente criticamos e falamos que aquilo está errado. Você só vai alcançar um judeu por ciúme. Ele olha que a pessoa conhece bem a palavra de Deus, por ciúme dele, ou seja, de prosperidade, ou seja, pela palavra. Como que eu vejo isso? Eu vejo de uma forma bem tranquila, muito tranquila, porque
no Salmo 106:5, ele diz o seguinte: para que eu veja a prosperidade dos teus escolhidos e me alegre com a alegria do teu povo. Então, a alegria do povo, para mim, me chama mais a atenção e me faz estar nesse caminho, levando a palavra do Senhor para eles de uma forma bem clara, não deixando dúvidas do que estamos fazendo. Então, e aí sim, quando eles vêm e veem aquilo, eles perguntam, olha, por que isso? Por que não pode acender a vela no cristianismo? Por que não? Claro que pode acender. Claro que só mudamos o contexto. Luz do mundo. Está ali Yeshua. Está ali o vinho e está ali o pão. Está ali o vinho, está ali o pão. Claro, o pão da vida, o sangue de Yeshua derramado por cada um de vocês. Então, para mim, é tranquilo essa transição no meio do povo. É tranquila para mim, não é difícil, não. Eu não fico me pegando em dogmas ou diretrizes para estar junto do povo judeu. O que eu quero é que eles sejam salvos, sejam parentes, sejam amigos, sejam clientes meus. Eu quero que eles aceitem Yeshua, peço e oro por eles. Não sou um cara de ficar falando e chateando eles, mas eu quero que eles vejam em mim que haja prosperidade. E a prosperidade é que você falou. Não é dinheiro. Não é dinheiro. É alegria, é saúde, é as coisas de Deus. Por isso, é tranquilo para mim. Sou próspero. Bem, amém. Amém, Muito Miguel? bem. Muito bem. Eu acho que a gente começou, acho que foi um estudo muito proveitoso, a gente começou falando sobre o perigo de judaizar a igreja, né? E no final nós fizemos nos apresentamos a essência do nosso canal, né? No final a gente mostrou realmente essa essência, o que nosso canal se propõe a fazer, se propõe a discutir, né? Eu acho que foi muito, muito bom para nós nos mostrarmos para vocês e nos apresentarmos e abrirmos nosso coração para vocês, né? Agora, no questão do perigo de judaizar a igreja, como esse livro, né? O cristianismo é judaico, né? A cultura judaico-cristã, ela é uma coisa só, é cultura judaico-cristã. Se você está com Deus, você é de Deus. Se você não está com Deus, você não é de Deus. Então, o judaísmo e o cristianismo é uma coisa só. O cristianismo é um ramo do judaísmo que prosperou por vontade de Deus, né? E aconteceram muitas coisas ruins, como Inquisição, né? E perseguição de judeus. Então, e os judeus ficaram com o pé atrás com o cristianismo e com Jesus Cristo. Mas não, Jesus Cristo é seu Deus, Jesus Cristo é o seu Salvador. Cristo é aquele que está dentro do seu coração quando você chora, quando você pergunta as coisas para ele. Shalom, shalom. Shalom, obrigado. Shalom. Deus abençoe.